Dia a todos, que Jesus abençoe os nossos corações com muita paz. Então, hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade ao estudo desta obra, que é um presente da espiritualidade à nossa jornada terrena. Pontos e Contos de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. E hoje nós estudaremos o capítulo 2, intitulado A Carta do Mundo. Como sempre, nós ficamos reflexivos diante do título. Qual seria a Carta do Mundo? Então vamos aqui à leitura. Então, Humberto de Campos, ele começa: em todos os departamentos da Terra, reconhecemos a cooperação dos grandes missionários com a sabedoria divina. Então, em todos os setores, nós encontraremos cooperadores do Senhor. Em todas as áreas do conhecimento, nas ciências humanas, ciências sociais aplicadas, na linguística, letras e artes, ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, ciências biológicas, ciências exatas e da terra. Em todos os setores existem colaboradores do Senhor. E Humberto de Campos continua: de época a época, de civilização a civilização, vemo-los à maneira de abelhas laboriosas e felizes, retirando o mel da ciência nas flores maravilhosas da vida, esparsas no campo infinito da natureza. Olha que beleza, meus irmãos, né? Essa arte de escrever do nosso, né, Humberto de Campos, comparando, né, esses missionários com as abelhas que trabalham felizes, né, retirando o mel da ciência. Olha que belo, né? E Humberto de Campos nos diz, né, agora lembrando um pouco da nossa história, né, da humanidade, que é a nossa história, nós que já tivemos, tivemos diversas vidas, já vestimos muitos corpos, já vivemos a riqueza, a pobreza, já reencarnamos em corpos masculinos e femininos, passando por diversas provas, experiências e aprendizados. Então, Humberto de Campos nos diz: o mundo sofria as calamidades mefíticas. O que vem a ser mefíticas? Mefítico é o que? Nocivo à saúde, tóxico, pestilento, né? Então, o mundo sofria as calamidades. Quantas calamidades a nossa humanidade passou, né? As pestes, quantas dificuldades orgânicas, né? Mas a medicina respeitável saneou o pântano e continua vencendo a enfermidade e a morte. Ela continua vencendo. E não tem como nós não lembrarmos, né, do contexto que estamos vivendo ainda, né, que é o contexto ainda pandêmico, né, onde nós recordamos deste momento sublime, deste momento onde, né, aconteceu uma homenagem no final de junho deste ano para esta cientista Sarah Gleibert, né? Ela que está aqui de vermelho, ela foi pega de surpresa, como se não fosse com ela que foi a líder dos cientistas que criaram a vacina AstraZeneca. E como todo missionário, né, essa manifestação de simplicidade e humildade. Então, a nossa gratidão a essa missionária que salvou e continua salvando muitas vidas,
fazendo assim a vontade de nosso Pai. Sara Gilbert. E Humberto continua, né? Vagueava a fome entre as populações, né? Quanta fome já teve, né? Períodos difíceis, né? Quanta fome entre populações exaustas e, todavia, o que surgiu? O comércio esclarecido solucionou o problema doloroso. Então, nós vamos lembrar dos primeiros comércios, como surgiu o comércio, né? Então, a importância do sistema de irrigação e outras técnicas agrícolas que ajudou a produzir os excedentes, ou seja, a obter mais alimentos que o necessário. E esse excedente começar a ser trocados por excedentes de outros povos, o que deu origem ao comércio, né? Humberto de Campos chama a atenção com relação aos perigos do mar, né, que afligiam os continentes, dificultando as comunicações. Entretanto, o navio rápido venceu o dorso do abismo, aquela extremidade. Imagina só, você está aqui no continente, observa o mar e não vê mais nada. E aí, né? Então surge o navio, né? Aqui nós temos, né, a Savannah, né, o primeiro navio a atravessar o Atlântico em 1819. Né, ele atravessou lá desde a Inglaterra, né, o Reino Unido, até os Estados Unidos. Olha que maravilha, né, esta grande invenção. Vamos encontrar também, né, as sombras noturnas invadiam as cidades e os campos, desafiando as lanternas bruxuleantes, ou seja, oscilantes. Imagina só, né, o escuro nas cidades. E a lâmpada de Edison resplandeceu, expulsando as trevas. Então, vamos lembrar agora esse notável cientista, Thomas Alva Edison, que trouxe essa importante contribuição. Só lembrando, meus irmãos, ele, depois de 1.200 experiências, ele consegue, né, inventar a lâmpada elétrica. E nós trouxemos aqui algumas frases, né, para ele nos ensinar um pouco mais com a sua sabedoria. O que ele nos diz? Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. O gênio é aquele que tem uma grande paciência. E ele realmente, que paciência, 1.200 vezes até, né, conseguir, né, solucionar, inventar a lâmpada elétrica. Muitas vezes a gente tenta 3, 10, já tentei milhares de vezes, ainda estou só 10. Não é verdade? Então ele vem nos ensinar sobre a paciência. Se nós temos um objetivo, insistir nesse objetivo, ainda mais sabendo que ele vai ser importante para o nosso progresso intelectual e moral. E Humberto continua: moviam-se as máquinas primitivas pesadamente, extorquindo copioso suor dos servos cativos. Olha só quanto sofrimento. No entanto, a energia elétrica diminuiu os sacrifícios do braço escravizado. Olha só que bênção essa descoberta. E nós vamos recordar de Benjamin Franklin, né, com a sua importante contribuição na eletricidade, com os estudos envolvendo a eletricidade. Ele também vem trazer para nós mais um ensinamento. Não antecipe os problemas, nem se preocupe com o que talvez nunca aconteça. Aproveite a luz do sol. Quanta ansiedade nasce daqui, né? A gente fica pensando em problemas que às vezes não acontecem, né? Mas um aprendizado com Benjamin Franklin.
Questões difíceis dos povos atormentavam as administrações nas metrópoles distantes entre si. Mas o avião, qual poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a separação. Olha que descoberta, olha que importante, né? Que importante contribuição do nosso Alberto Santos Dumont, o pai da nossa aviação, né? Este brasileiro notável. E ele nos diz: as invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso, insistência, foco, determinação, né? Como tudo que nós desejamos. A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas regiões do planeta, e o rádio respondeu às reclamações, unindo os países uns aos outros. Outra descoberta muito importante, né, do padre, né, um padre também brasileiro, né, inventor do rádio, o gaúcho Roberto Landel de Moura. Ele que aliou conhecimento, fé e ciência, e com a sua dedicação, este apóstolo aí trouxe esse benefício para todos nós. Corações apartados no plano material padeciam angústias, sequiosos, sedentos de intercâmbio, e o telefone, de algum modo, curou semelhante ansiedade. Olha que bênção que é essa invenção. Às vezes a gente está ali, né, passando por uma dificuldade, às vezes, né, tem uma mãe lá com um filho distante, aí você ouve aquela voz, aí você sente assim até mais calmo, sabendo que o seu filho, que um parente, que um amigo está bem. E quem criou, né, o telefone, quem descobriu foi Alexander Graham Bell, né, esse notável, né, cientista. E ele nos diz: quando uma porta se fecha, outra se abre, mas nós quase sempre olhamos tanto e de maneira tão arrependida para que se fechou, que não vemos aquelas que foram abertas para nós. Outro aprendizado com isso, com Alexander Graham Bell. Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões de sofredores, né? Quanto sofrimento! E surge o quê? A anestesia. Porém, né, ela aliviou-lhes o padecimento. Olha só a bênção da anestesia, meus irmãos. Imagina só você ter que suportar uma dor de dente, às vezes uma situação você tem que amputar algum membro, qualquer situação, né, envolvendo problemas de saúde, você ter anestesia aliviando as dores, né? E quem foi esse missionário? Foi o William Thomas Green Morton. Aqui nessa imagem nós podemos observar, né, primeira cirurgia com anestesia geral, descoberta por Thomas Green Morton. No detalhe, o aparelho para inalação de éter sulfúrico, criado pelo dentista americano em 1800. Olha só, até 1843, quanto sofrimento, né, diante de uma problemática orgânica. É claro que ele só foi utilizado inicialmente porque o éter sulfúrico ele é explosivo, aí eles foram modificando, né, com materiais, com substâncias mais menos danosas ao organismo. Então, como nós podemos perceber com esses cientistas, com esses missionários, olha só, em todo, Humberto de Campos nos diz, em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas. Transitam nas artes e nas ciências, no comércio e na indústria, no solo e nas águas, construindo, colaborando e melhorando sob os desígnios superiores que nos assinalam os destinos.
Agora surge um questionamento, né? Bom, então esses apóstolos, eles trouxeram muito benefício para nós, aliviaram dores, provações, trouxeram bem-estar para nós. Mas os apóstolos humanos, eles encontraram lenitivo, socorro para todos os flagelos que atormentam a humanidade. Nós vimos vários flagelos. Mas aí, para todos eles encontraram solução? E Humberto de Campos vai nos dizer que quase todos os flagelos esses apóstolos encontraram. Para um desses flagelos, todo o esforço tem sido vão. De qual flagelo que Humberto de Campos está nos dizendo? A gente vai ver aqui algumas características. Vamos ver se nós iremos descobrir. Esse flagelo alimenta-se de ódio e ruínas, mastiga violência e morte em todas as latitudes do globo, derruba templos e oficinas, lares e escolas, pratica ignominiosos crimes com assombrosa indiferença, ri-se das lágrimas, espezinha ideais, tritura esperanças. Qual que é? Qual que é este flagelo que, né, estes missionários não conseguem? Este flagelo são as guerras. Este é o monstro da guerra que asfixia a Europa. Vamos só lembrar, meus irmãos, que o livro ele foi lançado em 1958, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só o contexto que Humberto de Campos nos diz, né? Esse é o monstro da guerra que asfixia a Europa e a América com a mesma força com que constrangia a garganta do Egito e da Babilônia. Por cessear, né, a ação esmagadora, organizam-se ligas e cruzadas, tratados e alianças em todos os tempos. Improvisam-se conferências em Londres e Paris, em Washington e Moscou, renova-se a geografia e modificam-se os sistemas políticos. O flagelo, contudo, ele prossegue dominando, destruindo, esfrangalhando, matando. Ele prossegue? Prossegue. Nós vamos lembrar agora, né, antes da pandemia, né, em 2020, como que estava o nosso contexto planetário, né, como que estava o nosso ambiente espiritual do nosso orbe, né? Os países em climas difíceis uns com os outros, né? A gente vai observar na sociedade o ódio entre partidos. Então, nós estávamos em um clima prestes a ter uma guerra e vem a pandemia, né? Então, lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vem nos dizer: o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável, não tendo alternativa, envias a peste. Então, a pandemia foi a alternativa que, né, a sabedoria divina enviou naquele momento tão desafiador, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos. E Humberto de Campos nos diz: só existe um recurso. Qual que seria o recurso infalível para extinguir as guerras? Que recurso é esse? Qual que será este recurso? A aplicação dos princípios curativos e regeneradores, transformadores do médico divino, de nosso Senhor Jesus Cristo. E que princípios são esses? Humberto de Campos vai nos dizer que os princípios começam na humildade da manjedoura. Então, nosso mestre
o Espírito mais perfeito, né, que já passou pela terra, ele nasceu numa manjedoura. Aí começa o ensinamento da humildade, quanto que temos ainda que aprender esta virtude. E Humberto de Campos continua, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com auxílio fraterno aos semelhantes, o quanto temos que aprender a auxiliar os nossos semelhantes, a ter boa vontade para ir ao encontro do próximo. A adaptação à simplicidade, hoje com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, nós muitas vezes esquecemos a simplicidade, a adaptação à verdade, né? Os ensinamentos do Cristo, nós vimos o quanto foi deturpado. Então nós temos que retomar a essência dos ensinamentos de Jesus, ao perdão aos outros, como que nós precisamos aprender a perdoar, a compreender. A cruz dos testemunhos pessoais. Não tem como ser cristão, seguir o Cristo, sem ter os testemunhos. Com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora através da abnegação, da dedicação, né, do desprendimento e da renúncia, da longanimidade, que é o quê? A benevolência, a generosidade, a longanimidade, eu não conhecia essa palavra, né? A virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. O quanto que nós temos que aprender. E da perseverança no bem. Perseverança até quando? Até ao final da luta, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Então, até nós nos regenerarmos. Será, todavia, remédio das nações, quando as almas houverem experimentado a sua essência divina. Não há receituário atuando problematicamente de fora para dentro. É medicação viva renovando de dentro para fora. Até porque a causa de todos os nossos problemas está no espírito. Então nós temos que renovar de dentro para fora. Nós vamos ver ao estudar as passagens de Jesus, quantos que foram curados, que só curaram o corpo, que não foram tocados e que voltaram a cometer os mesmos erros, voltando a adoecer, nos ensinando realmente que nós precisamos curar por dentro, curarmos em espírito. Jesus encontrou discípulos, um por um. O indivíduo, cada um de nós, somos colunas sagradas no templo do cristianismo. E Jesus nos orienta: negue cada qual a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que vem a ser esse negue cada qual a si mesmo? Lá no Evangelho, por Emmanuel, né, comentários do Evangelho segundo Marcos, nós vamos encontrar esclarecimentos, né, de Emmanuel sobre esta passagem. O que é negar cada qual a si mesmo? O que é negar a mim mesmo? E Emmanuel vai nos esclarecer que está relacionada à renúncia, ao desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Nós estamos muito acostumados a fazer o bem, mas para nós. E Jesus nos convida a negar a nós mesmos, para, né, desapegar ao bem próprio para fazer o bem aos nossos semelhantes. E tome a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer com isso? Então, nesta mensagem, aqui, no Evangelho, comentário segundo Marcos,
né, que é a mensagem Nossas Cruzes, né? Ele nos diz, Emmanuel, os fardos que nos cabem transportar. Então, a cruz que todos nós a temos, resultado das consequências das nossas condutas anteriores, dos nossos erros, dos nossos equívocos milenares. Então, as nossas dificuldades, que a doutrina tão bem nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais dos nossos sofrimentos, resultado dos comportamentos dessa existência e as causas anteriores, né, dos nossos sofrimentos. E ele continua nos dizendo, nos orientando, que muitas das nossas cruzes, ela provém que das provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, né, aguardando o debalde o concurso alheio. Então, a nossa cruz ela está bem relacionada a essas dificuldades familiares, as dificuldades de convivência, né? E Emmanuel nos esclarece, não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ele que não tinha que resgatar, exemplificou para nós. Já nós somos seres ainda com muitos débitos, necessitados de reparar. E ele continua, Emmanuel, na próxima mensagem aqui, nossa cruz, o que ele nos diz? Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então, enquanto a gente não adquire essa consciência, nós vamos vivendo de acordo com as circunstâncias, né? Sem assumir a responsabilidade sobre as nossas ações. E ele continua aqui, ó, entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Qual é a nossa cruz? Todos nós temos a nossa cruz. E a doutrina nos ensina que não é por acaso, tem um motivo, se não é nessa existência, é devido a existências anteriores. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos aos mesmos impositivos de progresso e resgate. No ciclo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, às vezes um problema de saúde, o degrau social, o parente infeliz. E no plano espiritual, qual que vem a ser? É a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar, esquecer o egoísmo inconstante e tomar a nossa cruz. É o que o nosso mestre nos esclarece, nos convida. E por fim, né, Humberto de Campos vem nos dizer, responder aquela pergunta inicial, qual é a carta do mundo? Ele vem nos dizer, a carta do mundo é o Evangelho. O Evangelho é a carta do mundo que glorificará a paz na terra,
depois de impressa no coração do homem. Então, nós não teremos mais guerras quando nos evangelizarmos, quando nossas palavras, nossas atitudes e os nossos pensamentos estiverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. E para encerrarmos, meus irmãos, vamos encerrar com os ensinamentos do Evangelho. Capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Uma mensagem do Espírito de verdade. Então, meus irmãos, que possamos, com esta mensagem de Humberto de Campos, nos fortalecer para seguirmos em frente nesse esforço com vontade firme de nos evangelizar, para que possamos ser o que? Cartas vivas do Cristo em todos os lugares que estivermos. Muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe o nosso domingo, nossa semana.